Efésios, no capítulo 1, os versos 18 e 19. Quero ler para você esteja atento a essa leitura. Diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele dos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Amém. Nós temos falado aos domingos pela manhã sobre a oração que a gente deve fazer para que Deus abra os nossos olhos, e aqui está mais uma oração que vai nessa direção. Abra os nossos olhos, e abra os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver a força do Senhor em nossas vidas. É provável que todos aqui já tenham procurado alguma coisa no escuro. Está em casa, está tudo escuro e você decide procurar alguma coisa mesmo no escuro. Agora, pior do que procurar alguma coisa no escuro é tentar fazer alguma coisa no escuro. E todos nós aqui sabemos da dificuldade que é fazer alguma coisa no escuro. Eu já tentei insistentemente colocar algum aparelho na tomada sem que eu acendesse a luz, por uma questão de comodidade. E é lógico que eu perdi um grande tempo até que eu conseguisse, até mesmo algumas vezes nem eu consegui colocar ou encaixar a tomada lá na parede. Uma coisa muito difícil quando se faz no escuro. Agora, bastou acender a luz para que facilmente você encaixe a tomada na parede. O que eu quero dizer é que a maioria das coisas que nós fazemos não dá para fazer no escuro, embora que muitas vezes, em alguns momentos, nós insistimos em fazer. Nós precisamos de luz, e essa luz não somente nos direciona para o local exato, mas faz com que também nós vejamos aquilo que nós precisamos ver. E quando nós falamos de mundo espiritual, a coisa é muito parecida. Por exemplo, pouco adianta nós fazermos algo espiritualmente falando, se nós não tivermos luz. Então experimente ler a Bíblia sem a iluminação de Deus, e você logo não conseguirá aprender o que aquele texto está falando. Faça algo para Deus sem enxergar o que Ele deseja de fato que você faça, e logo então você também se frustrará. Então é nesse sentido que nós precisamos de luz para enxergar os propósitos de Deus para a nossa vida e com a nossa vida. Por isso, ao pregar e ao ouvir a pregação, precisamos que Deus nos abra os olhos, abra os corações, para que nós entendamos o que de fato está sendo falado, que seja a vontade de Deus. E quando nós falamos então sobre ter mais força, eventualmente você passa momentos em que você está enfraquecido, está fraco, seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Todos nós já passamos momentos de algum tipo de fraqueza. E aí então esse texto que nós lemos nos traz a luz para mostrar que há um grande poder de Deus em nós e que pode fortalecer a nossa vida. Quem olha para si, certamente encontrará uma pessoa enfraquecida, mas quando olhamos para Deus, nele nós somos fortalecidos com o grande poder que nele há, ou dele há para nós. Se focamos em nós, sempre acharemos, ou a maioria das vezes acharemos, que não é possível dar mais um passo sequer. Mas quem olha para o poder de Deus, e esse poder não está em outro lugar senão dentro de você mesmo, terá a capacidade de ir bem mais além do que pode de fato imaginar. Então, meus amados, somente Deus pode abrir os nossos olhos. Por isso a nossa oração: abre
os nossos olhos. Somente Ele pode acender aquele interruptor que acende a luz a fim de entendermos os seus propósitos. Mas a nós cabe buscá-lo, pois buscando certamente o encontraremos. E encontrando, veremos que Ele está disposto a iluminar os nossos caminhos, os nossos ambientes mais sombrios e obscuros, os quais muitas vezes nós nos encontramos. Por isso, meu amado, ore dizendo: abre os nossos olhos, Senhor, para contemplarmos quanta força divina há disponível para a vida daquele que de fato crê. Ao ler esse texto em Efésios, todo esse bloco de texto, não somente os 2 versículos que nós lemos, mas todo o contexto desse texto, desde o versículo 3, ele inicia com uma oração. Ele começa orando. E no texto específico que nós lemos, ali ele atenta para uma oração de petição. Todo o capítulo ele é recheado de uma profunda conversa com Deus. Como falei no versículo 3, você pode ler ali a gratidão de Paulo em oração por aquela igreja. Uma igreja que ele fundara há algum tempo atrás. Para Paulo, aquela igreja estava sendo, naquele momento, tremendamente abençoada por Deus. A igreja em Éfeso, naquela época, era um exemplo, uma referência de uma igreja eficaz, que os seus membros, todos eles, pareciam estar em sintonia com Deus. E o apóstolo então faz questão de frisar isso no início do capítulo, quando fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Agora, no verso 18, o que vemos é um pedido de Paulo a Deus por aqueles irmãos. Se por um lado ele estava agradecendo ao Senhor, por outro lado também ele pedia a Deus. E é o tipo de oração que todos nós deveríamos, na verdade, receber em nossas vidas. Porque ele ora para que os olhos do coração daquele povo fossem iluminados, para que o entendimento deles fossem capazes de perceber as circunstâncias que estavam ao seu redor, para que, ao ver as coisas que estão ao seu redor, pudessem eles ter a certeza de que Deus de fato estava ao seu lado. E essa oração é muito certeira, não somente para aquela igreja, mas para todos nós, porque todos nós precisamos desse tipo de iluminação na vida, pois do contrário jamais poderemos ver o que de fato Deus deseja nos mostrar. Isso seria um cenário, ou seja, um cenário de não ver, seria um cenário comum, natural ao descrente, porque o descrente ele precisa muito dessa luz por um motivo muito específico. Quando Paulo escreve aos Coríntios, em sua segunda carta, ele diz assim: que o Deus desta presente era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, neste mundo tenebroso, os descrentes estão sem enxergar, porque o Deus desta era, não o nosso Deus, mas o Deus que reina nas trevas, cegou-lhes o entendimento. Mas nós, os crentes, não vivemos, ou pelo menos não deveríamos viver sob a influência do Deus desta era. No entanto, também precisamos desta luz todos os dias, a fim de iluminar os nossos caminhos. Então Paulo está orando pelos crentes em Éfeso, pois o contrário ficaria o tempo todo tentando encaixar o conector em uma tomada no escuro. Então não me resta dúvida, portanto, de que o que nós precisamos é ter os nossos olhos abertos e assim enxergar o poder de Deus que dissipa
a escuridão e nos ajuda a ver, inclusive, o invisível. O verso diz que Paulo orava a fim de que vocês conheçam. Essa era a intenção de Paulo nos versos, ou no verso que nós lemos. Eu oro a fim de que vocês conheçam. E há 3 situações aqui no texto que Paulo deseja que nós conheçamos, nós vejamos. Primeiro, ele deseja que eu e você conheçamos a esperança pela qual ele o chamou. A esperança pela qual ele o chamou. É o que está no versículo 18, lá pela metade do versículo, diz que conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Uma pergunta nesse momento e muito necessária é: pelo que nós esperamos nesta vida? Pelo que você espera nessa vida? Talvez numa unanimidade nós esperamos por dias melhores. Esperamos que os problemas que nós estamos vendo de um cenário mundial possam encontrar solução. Mas a pergunta tem mais a ver com o que Deus fez em nós do que aquilo que nós queremos que Ele faça para nós. Então, não se trata aqui da esperança pessoal, mas da expectativa de um Deus que coloca em nós algo que precisa de fato acontecer. Então Deus um dia nos chamou, a mim e a você com certeza, pelo nosso nome, pelo nome de cada um aqui. Um dia Ele sussurrou ao seu ouvido e disse: Marcelo, Maria, João, José, todos nós um dia certamente ouvimos Deus chamar-nos pelo seu nome e entendemos isso como um convite para a salvação. É por isso que você um dia tomou a sua decisão de entregar a sua vida ao Senhor, porque você ouviu Deus chamar você pelo seu próprio nome. E quando nos decidimos por seguir ao Mestre, isso consequentemente nos levou a viver uma vida de transformação. Então nós aceitamos ao Senhor, e quem aceita o Senhor entra na estrada da transformação. No entanto, muitos cristãos desconhecem, ou talvez até conhecem, mas se esquecem do motivo pelo qual o Senhor ter nos chamado. Pedro, em uma das suas cartas, introduz esse assunto dizendo: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos chamados então para abandonar um determinado estado de pecado e caminhar nesta luz, a luz de Cristo, pelo caminho que Ele nos mostrou, e não somente isso, mas também conduzir outros pelo mesmo caminho. Somos salvos. Deus nos salvou. Então, Ele nos salvou para que a nossa esperança se alinhe às expectativas de Deus. Muitos de nós só queremos que as nossas esperanças aconteçam, que elas se tornem reais. Mas Deus nos salvou para que a nossa esperança fique muito bem alinhada aos pensamentos de Deus. E por isso eu volto a perguntar: pelo que você espera na vida? Deus certamente deseja que você espere aquilo para o qual Ele chamou. Então, quando você lê a Bíblia, você vai ver, por exemplo, que Deus chamou alguns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para, e assim por diante, dando assim dons à igreja, para a igreja edifique-se mutuamente, cumpra o ID do Senhor Jesus. Então, certamente, Deus o chamou para que você possa cumprir aquilo pelo qual Ele deseja que você faça.
não simplesmente para que Ele faça aquilo que você deseja que Ele faça. No capítulo 1 de Efésios, quando você lê do versículo 4 ao versículo 7, você vai poder ali ter alguma direção a respeito de um dos motivos pelos quais Deus o chamou pelo seu próprio nome. Se você ler ali, você, de uma forma resumida, vai poder entender que aquelas razões contidas no capítulo 1 de Efésios, versículos de 4 a 7, tem muito a ver com a nossa conduta, pois Ele nos chamou, por exemplo, para uma vida de santidade, e nos chamou também para vivermos uma vida filiada, ou de filiação, ou de paternidade de Deus para conosco, para com o Pai. Mas Ele também nos chamou para uma vida de adoração e também uma vida redentora, Cristo redimindo a cada um de nós. E essa é a esperança que todos nós devemos ter em nossas vidas. É a esperança pela qual o Senhor nos chamou quando ora para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Mas há uma segunda coisa, seguindo esse texto, que diz assim: para que vocês também conheçam as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então eu creio que ele deseja que você conheça as riquezas da herança de Deus para com a sua vida. Além do desejo de Deus em querer que nós possamos viver essa esperança que nós acabamos de falar, pela qual Ele nos chamou, Ele também quer que nós conheçamos essas riquezas que Ele separou, destinou como herança para cada um de nós. Meus amados, nós sabemos muito bem que pela fé nós nos tornamos filhos de Deus. Não é outro motivo pelo qual, a não ser Deus agindo em nós, que nos deu então o poder de nos tornarmos seus filhos. E como filhos de Deus, temos uma herança nos aguardando. Colossenses diz que Deus nos tornou dignos de participar desta herança, a herança dos santos, do reino da luz. Pedro escreve dizendo que Deus nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula, duradoura, reservada nos céus para cada um de nós. Só que muitas vezes nós perdemos a visão do que Deus tem preparado para cada um de nós. Ao orar para que seus olhos fossem iluminados, Paulo espera que aqueles irmãos tenham a convicção das riquezas dadas por Deus a cada um de nós. Então o crente, ele pode ter, uma vez que seus olhos são abertos, ele pode ter a segurança de que ao final de todas as coisas, ele herdará, em especial, a vida eterna em Cristo Jesus. Jamais podemos, meus amados, nos esquecer disso. É o verdadeiro prêmio pelo qual nós podemos receber algo de Jesus. Não há nada que pode ser maior do que ter o privilégio de herdar a vida eterna. E Deus concede esse privilégio de, pelo ato de Jesus na cruz, recebermos essa salvação. Quantas vezes eu vejo, meus amados, nós desprezando o dom de Deus, a herança de Deus para nós, que é a salvação. Então, meu amado, há algo esperando você lá no futuro. É a certeza de que Deus vai lhe dar a salvação. Enquanto muitas pessoas temem a morte, o crente, ele tem a convicção da vida, sempre, porque a vida que nós temos é a vida eterna. Então, lembre, portanto, que por causa de Cristo,
a sua herança é garantida lá no céu. Por isso Paulo está dizendo: abra os nossos olhos, ou abra os olhos dessas pessoas, para que eles vejam as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E ele finaliza no versículo 19, terminou dizendo que ele deseja que nós também venhamos a conhecer a grandeza do seu poder. Se nós voltarmos um pouco ao filme, veremos que quando eu falei a respeito que ele deseja que você conheça a esperança pela qual ele o chamou, essa expressão, ela se volta para o passado, porque trata do momento em que você tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Isso aconteceu lá atrás. Isso não acontece agora, aconteceu lá atrás. Agora, a segunda coisa que eu falei, quando Deus deseja que você conheça as riquezas de sua herança, já está apontando não lá para trás, e sim lá para o futuro, porque a herança dos santos encontra-se lá na frente, no futuro. E agora, meu amado, nós mergulhamos no pedido de Paulo para que eles conheçam a grandeza do seu poder em nós, que não tem a ver com o passado, não tem a ver com o futuro, mas tem a ver com o presente. A riqueza, melhor, a grandeza do poder em nós é algo para se viver no presente, no agora, nesse momento. Então, entre o chamado de Deus para a nossa salvação e a herança que Ele nos dará quando formos para o céu, há a grandeza do poder de Deus em nós, atuando no agora, no presente, nesse exato momento. Então Deus deseja não só que saibamos que Ele tem todo o poder, mas que este poder está disponível a todos nós aqui na terra. Eu creio que essa tem sido a defesa encontrada em todo o Novo Testamento. Jesus em muitos momentos ungiu pessoas, dizendo: vocês vão receber poder, não é isso? Lá em Atos diz: receberão poder ao descer sobre vós o Espírito, para que vocês vão e sejam minhas testemunhas. Em outros momentos, Jesus fala aos apóstolos: vocês receberão poder de expulsar demônios, poder para curar. E ele estava falando não para uma igreja no futuro, mas sim para uma igreja no presente. É por isso que Paulo ora por eles, para que eles conhecessem, assim como eu creio ora por nós, oramos por nós, para que nós conheçamos a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Então eu fico imaginando quantos de nós, embora creiamos em Deus, não conhecemos na prática o incomparável poder de Deus para conosco e também em nós. Então precisamos olhar para as Escrituras e ver a atuação de Deus através de Jesus, e através dos discípulos, e através da igreja. Por isso ele curou muitos, expulsou demônios, sarou feridas, algumas vezes feridas emocionais, outras vezes espirituais, daqueles que vinham diante dele, e curou até mesmo, aliás, ressuscitou inclusive mortos. Isso me leva, meu amado, a crer que não há limites para o poder de Deus agir na vida humana. Jamais. Não há limites para o agir do Senhor em nosso viver. E esse viver continua atuando nos dias de hoje. Só que muitos já não creem nisso. Quantos de vocês ou já ouviram alguém perguntando, ou até mesmo já perguntaram: será que Deus faz isso nos dias de hoje? Que Deus é esse que não pode fazer os mesmos milagres que fez no passado e coisas muito maiores ainda no tempo presente? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, é o que nós vemos: um Jesus que continua agindo com poder e graça
na vida daquele que crê. Eu sei, meu amado, que às vezes é difícil crer. Eu lido com situações em que em alguns momentos eu falo, não é possível que isso está acontecendo. Eu não creio que isso pode ir adiante. Mas aí depois eu lembro, ou os meus olhos são iluminados, para dizer para mim mesmo que não há limite para esse poder de Deus, porque é esse Deus quem está no controle, não eu mesmo. Então eu quero lembrar a você que Ele deseja que você e eu experimentemos tamanho poder em nossas vidas. Deus, ele fala, a expressão usada no versículo 19 é: Deus fala a incomparável grandeza do seu poder. É por isso, meu amado, que Deus pode tudo e também pode tudo em nós. Eu quero concluir dizendo que o foco de Paulo é lógico, está nos olhos espirituais daqueles crentes e que chega até nós pela revelação da palavra de Deus. Por isso não pode ser diferente na minha vida e nem tampouco na sua. Há um mundo espiritual e que nós precisamos não somente enxergá-lo, mas viver nele. Um mundo que a princípio é obscurecido pelas trevas, pelo pecado. Um mundo que está muitas vezes separado de muitos por causa dessa treva ou dessa escuridão que insiste em ganhar lugar. Então por isso eu lembro a você o que Paulo escreveu, dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. E ao ver e a viver nesse mundo, precisamos enxergar não somente as lutas e as desgraças, não somente as dificuldades, não precisamos enxergar somente essas coisas, não estamos negando que elas existem, é lógico que existem, mas precisamos também enxergar o que Deus pretende fazer entre nós, o que Deus pretende fazer nas nossas vidas. Por isso eu creio, meu amado, que Deus está esperando que os cristãos sejam mais cristãos e vivam como cristãos de verdade. Deus está apontando a vida para os céus, dizendo que essa é a nossa herança. Deus está mostrando que ainda tem todo o poder para a vida dos crentes e que deseja que nós usemos este poder para glorificar o seu nome. Então, mesmo quando sombras escuras, mesmo quando nuvens densas vier sobre a sua vida, lembre que nós somos de Cristo. Lembre que nós pertencemos ao Senhor e podemos pedir a Ele a qualquer momento, a qualquer instante, que acenda a luz diante de nós. Abre os nossos olhos para que nós vejamos o poder de Deus na minha vida, na sua vida, atuando em um mundo obscurecido por toda sorte de trevas. Amado, peça a Deus nesse momento que abra os seus olhos. Não sei o quanto você tem enxergado, mas sei que o tanto que nós temos enxergado certamente não é o tudo que Deus deseja que nós vejamos. Por isso todos nós podemos fazer a mesma ação. Deus, que nós conheçamos, que nós vejamos o poder do Senhor atuando em nós, mesmo em meio às lutas, dificuldades, escuridões, provas, tentações, sejam elas quais forem, as questões que às vezes te desanimam, que às vezes o faz querer desistir, o faz parar. Abra os nossos olhos, Senhor.